Olá pessoal, o vídeo de hoje vamos falar sobre o livro de Esther, tá? Que ele se situa ali após o término do exílio babilônico, só que na verdade a contextualização geográfica desse livro se passa em Suzã, tá? Que é um centro administrativo do território babilônico. Então, na verdade, se passa de um povo judeu que não retornou para a terra prometida, tá? Esse território de Suzã é um território administrativo e corresponde à localização do Irã moderno, tá? A centralidade desse texto, ele é baseado em cima da história de Mardoqueu, que é o primo de Esther, tá? Ele é um benjamita, tá? O rei é Assuero, como eu falei para vocês, é o Xerxes I, tá bom? E também Amã, tá? Que é o vilão da história, que era um amalequita, tá? E os amalequitas, eles eram um povo inimigo de Israel, tá? E ele planejou destruir o povo judeu, tá? No Império Persa. E Esther intercedeu. Então, basicamente, esse livro se fala sobre a intercessão de Esther para salvar o povo judeu, tá? E o que é interessante, esse livro, na verdade, também, esse contexto histórico, ele é comemorado pelos judeus, tá? Também, através da festa de Purim, tá? E a estrutura literária desse livro se divide em 3 blocos de banquetes, tá? 3 pares de banquetes. Então, no capítulo 1, versículo 2 a 8, depois o capítulo 5, versículo 1 a 8, o capítulo 7, versículo 1 a 10 e o capítulo 9, versículo 16 a 19, tá? O importante do livro do Esther, na verdade, o que ele mostra pra gente, né? Ele mostra que Deus é fiel às promessas, tá? Da aliança que fez no Sinai, mesmo não citando o nome dele no livro, o nome de Deus, tá? E que os que vivem também fora da fronteira da Terra Prometida, né? Todos os povos, na verdade, fora da Terra Prometida, também eles estão do alcance da promessa divina. Aí eu vou citar para vocês o capítulo 28 de Mateus, versículo 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse livro, ele mostra que Deus está com a gente em qualquer lugar, independente de ser na Terra Prometida, em outro lugar também. Uma coisa interessante também no início do livro, né, que para Esther assumir o lugar para poder salvar os judeus e virar a esposa de Assuero, teve que ter a deposição de Vasti, que era a esposa do rei, né, no 3º ano do reinado. Ela é deposta, aí, na verdade, o rei faz como se fosse um concurso, pega as mulheres mais bonitas e ele se encanta por Esther. E acaba que Esther, resumindo, vira esposa dele e consegue, nessa trama toda resumida, né, ela e o primo dela, tá? O primo dela, Mardoqueu, conseguem acabar com os planos de Amã e convencer o rei de salvar o povo judeu. E no final da história, Amã faz uma forca para tentar enforcar o Mardoqueu, só que no final o rei enforca o Amã, que é o vilão. Então, resumindo a história, é um livro, na verdade, que mostra o poder de Deus em qualquer circunstância. É um livro bonito, se a gente conseguir ler com entendimento. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Assista ao nosso canal, clica no sininho e até a próxima.